Verdade. Muito bem. Algum problema na boca pode estar associado a alguma doença sistêmica? Sem dúvida, sem dúvida. Existem várias doenças sistêmicas. A gente tem os dois lados. Primeiro, o paciente já tem uma doença diagnosticada, por exemplo, diabetes, câncer, uma doença autoimune, o próprio HIV. E em função dessa doença ou dos tratamentos que ele realiza, dos medicamentos, ele começa a apresentar manifestações bucais, na forma de feridas, na forma de ressecamento, e para tudo isso existe tratamento. E um outro lado é a manifestação bucal ser o primeiro sinal clínico daquela doença. Então, vou dar um exemplo aqui comum. Um sangramento gengival pode, se não for associado com acúmulo de placa dentária, né, com a falta de uma higienização adequada, ele pode indicar que esse paciente está com leucemia. Então, não precisa ficar assustado agora qualquer sangramento Pode ser um gengival. sintoma, né? Mas exato. Então, assim, tanto você pode diagnosticar através dos sintomas bucais alguma doença sistêmica, como durante o tratamento dessas doenças, o dentista também tem papel fundamental. Muito bem. E é muito comum também, doutora Karine, as herpes, né, as aftas e aquelas manchas amarelas. Poderia explicar um pouquinho como que isso surge, qual é a causa desses... Sim, e agora mais a gente está entrando na semana do carnaval, vou Exatamente. fazer o link com isso. Isso. Então, a primeira coisa, vamos falar primeiro da afta. A primeira coisa que eu gosto de falar sobre a afta é que a culpa não é do abacaxi. O Verdade. pobrezinho do abacaxi não tem nada a ver com a história. É lógico que a acidez do abacaxi pode, sim, em pacientes sensíveis, acabar facilitando o aparecimento das feridas. Mas a afta é uma doença autoimune, ou seja, a tua imunidade provoca aquelas feridas, independentemente do que você consumir. No caso do herpes, já é uma infecção por vírus, um vírus muito comum. Dificilmente um indivíduo adulto não entrou em contato ainda com o herpes vírus. E tem a ver com a imunidade também. Então, algumas pessoas vão manifestar o herpes, outras não. A afta se manifesta na forma de uma ferida. Geralmente são uma ferida bem dolorida, pequenininha, e tem um ciclo aí de mais ou menos 15 dias e desaparece. E o herpes se manifesta normalmente na forma de bolinhas, de vesículas, e também tem mais ou menos esse ciclo de 15 dias. Qual é o link com o carnaval? Quando a tua imunidade baixa, né, se você tiver exageros, dormindo pouco, se alimentando mal, exagerar, por exemplo, em álcool, se for o caso, essa imunidade baixando, esse tipo de doença pode aproveitar e se manifestar. É verdade. E vamos aproveitar também, já falando dessa parte, câncer de boca. Quais são os fatores que levam ao câncer de boca? Existe algum fator específico? Sem dúvida, existem alguns fatores causais que são importantes. O cigarro, em primeiro lugar, o álcool, principalmente quando associado ao cigarro, sol, exposição solar, no caso do lábio, particularmente o lábio inferior, e o vírus HPV. O contato com o vírus HPV também está diretamente ligado à etiologia ou à causa, né, do câncer de boca. Tá? E já que já estamos falando... Verdade. Muito bem. Algum problema na boca pode estar associado a alguma doença sistêmica? Sem dúvida, sem dúvida. Existem várias doenças sistêmicas. A gente tem os dois lados. Primeiro, o paciente já tem uma doença diagnosticada, por exemplo, diabetes, câncer, uma doença autoimune, o próprio HIV. E em função dessa doença ou dos tratamentos que ele realiza, dos medicamentos, ele começa a apresentar manifestações bucais, na forma de feridas, na forma de ressecamento, e para tudo isso existe tratamento. E um outro lado é a manifestação bucal ser o primeiro sinal clínico daquela doença. Então, vou dar um exemplo aqui comum. Um sangramento gengival pode, se não for associado com acúmulo de placa dentária, né, com a falta de uma higienização adequada, ele pode indicar que esse paciente está com leucemia. Então, não precisa ficar assustado agora qualquer sangramento Pode ser um gengival. sintoma, né? Mas exato. Então, assim, tanto você pode diagnosticar através dos sintomas bucais alguma doença sistêmica, como durante o tratamento dessas doenças, o dentista também tem papel fundamental. Muito bem. E é muito comum também, doutora Karine, as herpes, né, as aftas e aquelas manchas amarelas. Poderia explicar um pouquinho como que isso surge, qual é a causa desses... Sim, e agora mais a gente está entrando na semana do carnaval, vou Exatamente. fazer o link com isso. Isso. Então, a primeira coisa, vamos falar primeiro da afta. A primeira coisa que eu gosto de falar sobre a afta é que a culpa não é do abacaxi.
Verdade. Pobrezinho do abacaxi não tem nada a ver com a história. É lógico que a acidez do abacaxi pode, sim, em pacientes sensíveis, acabar facilitando o aparecimento das feridas. Mas a afta é uma doença autoimune, ou seja, a tua imunidade provoca aquelas feridas, independentemente do que você consumir. No caso do herpes, já é uma infecção por vírus, um vírus muito comum. Dificilmente um indivíduo adulto não entrou em contato ainda com o herpes vírus, e tem a ver com a imunidade também. Então, algumas pessoas vão manifestar o herpes, outras não. A afta se manifesta na forma de uma ferida. Geralmente são uma ferida bem dolorida, pequenininha, e tem um ciclo aí de mais ou menos 15 dias e desaparece. E o herpes se manifesta normalmente na forma de bolinhas, de vesículas, e também tem mais ou menos esse ciclo de 15 dias. Qual é o link com o carnaval? Quando a tua imunidade baixa, né? Se você tiver exageros, dormindo pouco, se alimentando mal, exagerar, por exemplo, em álcool, se for o caso, essa imunidade baixando, esse tipo de doença pode aproveitar e se manifestar. É verdade. E vamos aproveitar também, já falando dessa parte, câncer de boca. Quais são os fatores que levam ao câncer de boca? Existe algum fator específico? Sem dúvida, existem alguns fatores causais que são importantes. O cigarro, em primeiro lugar, o álcool, principalmente quando associado ao cigarro, sol, exposição solar, no caso do lábio, particularmente o lábio inferior, e o vírus HPV. O contato com o vírus HPV também está diretamente ligado à etiologia ou à causa, né, do câncer de boca.